Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do Seu Safra em Campo. Estou aqui com o João Roberto Ferreira Franco, mais uma vez aqui, né, para discutir um pouquinho com a gente sobre o futebol. E hoje a gente tem um tema muito interessante. Seja bem-vindo aí, João. Vamos falar, né, se vale a pena ou não investir no clube empresa. É isso aí, Danilo. Obrigado aí mais uma vez estarmos juntos aqui no Sosaf em Campo, pessoal que nos assiste, nos acompanha. Vamos falar sobre isso aí, para quem tem dúvida se vale ou não a pena ser investidor de um clube empresa. Bacana, vamos lá, João. Então, a gente tem muitos formatos aí no mercado, né, João? O mais presente são as SAFs, né? As Sociedades Anônimas do Futebol. A gente tem outros clubes ali que têm outros modelos, como Limitada, SA. Fora do país, né, a gente tem modelos ali como a SADs e outros. E que o pessoal comenta aí essa questão, né? Virou SAF, isso vai dar certo, não vai dar certo? O que que você poderia dizer aí para a nossa audiência sobre se vale a pena ou não investir num clube empresa? Bom, Danilo, ó, é o seguinte, né? O clube empresa, o nome já diz, né? É uma empresa. E como toda empresa, ela está sujeita a altos e baixos. É um investimento que, dentro de um mercado, que é o mercado de futebol. Como a gente sempre fala aqui, o mercado de futebol é um mercado que se vende por si só, né? É um mercado que vende de forma passional aí, né? E a gente vê aí os valores, né? Que estão envolvidos em negociações de jogadores, premiações, direitos de imagem, né? E você, como investidor, né, teria acesso à parcela desse resultado positivo. E, do outro lado, você vê também, né, situações de clubes e empresas que, mesmo como clube e empresa ou não, né, nós estamos falando do mercado de futebol, estão aí endividados e etc. Mas o que nos dá segurança para investir nesse mercado é que pessoas muito especializadas, né, que vivem e viveram do futebol, estão investindo cada vez mais em clube e empresa. Então, Danilo, essa semana saiu que o nosso querido, né, Cristiano Ronaldo, né, uma das figuras aí mais conhecidas do planeta, né, se não me engano, ele é o número um de seguidores no Instagram. Ele investiu de tantos os negócios que ele poderia investir, ele comprou 25% de um clube, né, da Espanha chamado Almeria, né? Quem nunca ouviu falar, é um clube que nem está aí na primeira divisão da Espanha, mas ele, como uma pessoa que conhece todos os meandros, né, vive do futebol desde que era garoto, com certeza ele tem uma experiência muito grande para dentro desse mercado, né? Então, se ele está investindo, é sinal de que esse mercado tem potencial de crescimento, tem potencial de retorno, né? Eu sempre falo que todos nós precisamos de especialistas em diversas áreas do conhecimento e da vida, né? Eu, obviamente, né, seguiria aí sempre conselhos de especialistas naquilo que eu fosse fazer. E um cara como o Cristiano Ronaldo, que jogou na Espanha, jogou futebol, jogou em seleção, né? Conhece, negociou contratos bilionários, milionários aí com um clube de futebol. Investiu num clube que nem está na primeira divisão da Espanha, né? Nas primeiras divisões dos campeonatos espanhóis. Com certeza ele tem todo ali um conhecimento técnico para ter colocado seu dinheiro nesse tipo de negócio. Eu acho que é interessante, né, João, que você trouxe o caso do Cristiano Ronaldo, porque, pelo que me parece, é um investimento minoritário, né? Então, realmente ali acreditando nisso como um negócio, né? Isso, então. Ou seja, né, hoje, quando a gente investe no mercado de ações, né, todos quem investe aí, o mercado de ações, que nos Estados Unidos é muito aquecido, no Brasil está tendo essa cultura agora, e nos outros países, você está sempre investindo numa condição de minoritário, né? Claro, se você não comprar a empresa, enfim. Mas, normalmente, você investe na condição de minoritário esperando um resultado financeiro, né? Um resultado com aquele investimento. E me parece que é o caso do Cristiano Ronaldo aqui também, né? Ele não terá aí nenhuma gestão sobre o clube, mas acredita no projeto, né? Desse clube empresa que vai dar frutos e retornos em dinheiro investido, né?
E acredito até que a própria aplicação da marca dele ali como sócio do clube tende a valorizar esse ativo, né? E, consequentemente, ele mesmo vai valorizar aquele patrimônio que ele adquiriu, né? Não, então, e você imagina, né? Vamos supor que amanhã o clube, esse Almeria, resolva disponibilizar mais 10% do seu capital no mercado. Quem vai ser o grande garoto propaganda? Ah, o Cristiano Ronaldo investe aqui. Você vai ter uma valorização automática das ações desse clube empresa, né? Porque e é o que acontece no mercado de ações, por exemplo, né? Você quando vai investir numa ação, os consultores te informam, olha, essa ação tem tendência porque tem isso, tem esse, tem essa pessoa por trás. E acho que no futebol isso está ocorrendo, né? Inclusive com o nome Cristiano Ronaldo ali, melhores contratos desse clube pode conseguir, até de imagem, patrocínio, né? Porque a coisa começa a dar mais credibilidade, né? Começa a ter mais credibilidade. Perfeito. E que outros casos que você poderia citar aí de jogadores ou ex-jogadores, né? Quem está envolvido no mundo do futebol também que partiu para essa de investir em clubes? Olha, Danilo, no mundo, né, a gente tem David Beckham, né, que o ex-jogador aí, ele é dono do Inter Miami, né? Então, ele inclusive, né, tem ali como jogadores do seu time Messi, Luiz Soares, né, Jordi Alba e o técnico Mascherano lá também, né, que é o técnico do Inter Miami. Então, David Beckham também é dono de um clube de futebol, é um investidor na área de clube empresa. Temos também o Messi, junto com o Luiz Soares, né? Então, duas grandes figuras aí do futebol mundial, um argentino, outro uruguaio. Ambos são donos do Deportivo LSM, né? São acionistas do Deportivo LSM do Uruguai. Lembrando aqui sempre que a Argentina não tem clube empresa, tá? Então, por isso que não, nessa lista não aparecem times da Argentina, tá? Você tem também o francês Kylian Mbappé, que é acionista também do SM Caen, na França. Né? Você vejam que, tirando o Inter Miami, que é conhecido, esteve até no Mundial de Clubes, né, dos Estados Unidos, os outros clubes são todos clubes menores, né, e clubes assim pouco conhecidos, né? O Caen na França, né? Então são clubes menos conhecidos. Você tem o Piquet, né? Gerard Piquet, quem lembra aí, um grande zagueiro aí, e jogador, né? Um grande zagueiro aí do Barcelona, que é dono do FC Andorra da Espanha. Então são questões que você verifica hoje cada vez mais nos jogadores, né? Inclusive aqui no caso do Messi, do Luiz Soares e do Cristiano Ronaldo, na ativa, investindo, né, em clubes empresa, né? Então esses jogadores aí eles estão acreditando em projetos de clube empresa e acreditando que seus investimentos vão dar resultado, né? E procurando o interessante aqui do movimento do mercado é que eles procuram sempre clubes assim, né, de ligas que não estão nas ligas principais, né? Onde eles possam, acho que, ajudar também com a sua imagem, né? Perfeito. E acho interessante esse movimento, né? Porque, por exemplo, no Brasil a gente teve o caso do Ronaldo, né? Fenômeno no Cruzeiro, né? Só que ali já foi um investimento com a participação de 90%, assumindo a gestão, e ele até, né, recentemente colocou, né, que não tem essa intenção mais de se posicionar ali dentro, né, de um clube de futebol, com esse aspecto ali majoritário de gestão, dada toda a pressão que você tem ali de torcida, né? E acho que isso, de repente, entra muito nessas questões, às vezes, do investimento como sócio minoritário, às vezes investimento em clubes de menor expressão, buscando alguns objetivos, né, que aí vai da estratégia de cada um, mas que fujam um pouquinho dessa pressão, né? Essa pressão ali que esse investidor sofra do torcedor, né? O caso do Ronaldo, né? Dentro dessa lista aqui que eu falei, ele partiu para uma situação, acho que talvez que ele não tinha ainda o punch para tanto. Porque o Cruzeiro, se você for comparar, ele é clube de primeira linha da Europa, né? Comparado a clube de primeira linha da Europa, né? O Brasil concorre com a Europa inteira em termos de mercado de futebol.
E o Cruzeiro é muito grande. Então, ele já partiu por uma forma, por um investimento muito acima, talvez, da sua capacidade até financeira, né? Porque você sabe que ele não terminou, ele repassou o clube, né? Porque ele não terminou de fazer os pagamentos do que ele tinha e o novo dono que assumiu esses pagamentos, né? Então, acho que no caso do Ronaldo, ele deu um passo aí muito grande, porque o Cruzeiro, você vê, o que é interessante desse movimento do mercado é que os clubes e empresas grandes, eles não são adquiridos, né? Ainda não são adquiridos por jogadores, mas sim por grandes grupos empresariais, né? Como é o caso aí hoje do Cruzeiro, né? Com o Pedro, né? Do supermercado, você tem o caso do Atlético Mineiro, né? E são grandes grupos empresariais, do Botafogo, que é a Eagle, são grandes grupos empresariais, porque são clubes muito grandes, né? Tem que ter tem que ter estofo, tem que ter background para um clube grande. Já quando você investe em um clube pequeno, clube que está aí em categorias inferiores, acredito que os resultados eles venham mais rápido. Acho que o dinheiro faz uma grande diferença no clube pequeno que não faz no clube grande, né? Porque olha o exemplo aí do Flamengo. O Flamengo, um dos clubes que investe mais no futebol, esse ano teve 2 desastres esportivos, né? Que foi perder para o Corinthians, que um time endividado e com gestões terríveis, e perdeu lá para o Lanús, se eu não me engano, um time que só o salário, só o que pagou no Paquetá compra todo o ativo do time Sim. da Argentina, né? Então, para clube grande, o dinheiro também não dá o resultado rápido, né? No clube pequeno, já sim, que ele consegue eventualmente subir uma ou duas, três, pode dar um passo muito grande, subir uma divisão já é muito importante, né? Conversando aí com o pessoal do mercado de futebol, né, que a gente sempre conversa, né, Danilo? Você sabe que todo mundo que começa aí como clube empresa, no caso do Brasil SAF, o objetivo primário é chegar numa Série B de Campeonato Brasileiro para esses clubes pequenos, porque chegando ali já há uma ideia de que as contas fecham, né? E já Uhum. começa a ter um resultado positivo quando você chega na Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E aí até entra o desafio de pensar, né? Será que eu dou mais um passo para a Série A? Porque aí o desafio da Série A, de repente, para um clube com a estrutura menor, seja mais complicado, né? Para se manter. E ele, às vezes, vai Sim. ter que ele montar um elenco, fazer um investimento totalmente diferente daquele que ele está acostumado. E se de repente ele bate e volta, isso daí pode comprometer toda a sustentabilidade financeira do clube, né? Sim, é o mercado. Você também tem a questão dos jogadores, né? Quando você tem um clube numa Série B e numa Série A de um campeonato estadual, você consegue segurar mais o jogador, né? Porque o jogador que se destaca, ele quer, lógico, estar aí nas principais ligas, né? Para ele crescer. Então, às vezes, um clube que faz uma boa campanha numa séries D e C, mas não consegue atingir uma Série B, por exemplo, ou não consegue atingir uma Série A de um campeonato estadual, ele acaba perdendo jogadores porque esses jogadores se destacam acabam indo para clubes que estão na Série B ou já estão na Série A dos campeonatos estaduais, onde vai ter mais visibilidade. Sim, com certeza. E no Brasil, acho que a gente pode destacar um movimento agora que vem trazendo aí um ex-jogador, que é o Emerson, né, lá no Grêmio Esportivo Brasil, né, o Brasil de Pelotas, né. Lá os sócios aprovaram, né, a documentação da SAF e agora está um passo ali de formalizar todo esse processo e ele entraria como um dos investidores, né. Exato. E tivemos aí vários clubes, né, brasileiros aí de pequeno porte que foram objeto de investidas de jogadores, né? Tivemos notícias de que o São Bento de Sorocaba, que é um clube tradicional da cidade, mas antigo, teve investida aí de jogadores e outros clubes, né? Tiveram investido em jogadores. Me parece que aquele jogador da Copa até com Dunga lá, que foi expulso,
esqueci o nome dele, me perdoem, foi expulso, depois jogou no Fluminense, jogou no Palmeiras, é um carecão, é um volantão meio Felipe doidão, Melo. carecão. Felipe Felipe Melo, Melo. ele também tem movimentos, né, de investidas em clubes de futebol para adquirir, Sim. né, ou ser No investidor em clubes de americano, lá futebol. do Rio. É, e ele tentou também outros clubes. Então você vê que se um jogador de futebol tá olhando para esse mercado, o cara que viveu disso, conhece isso mais do que ninguém, igual você trabalhar numa empresa, igual a sua experiência profissional, a minha e de todos os outros que estamos vendo, é sinal que há mesmo uma possibilidade e uma esperança de que, de que, de que a gente consiga alcançar, né, um resultado financeiro esperado com esse retorno aí. Desculpa aí, gente, minha filha Sim. aqui. Tá querendo participar do programa. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Mas eu vejo também, né, É, João, que com o amadurecimento do mercado, de repente a gente veja até mais movimentos no Brasil semelhantes a esses que você comentou lá de fora, né, de jogadores investindo de forma minoritária, tentando enxergar ali oportunidades realmente de investimento, cada um com sua tese, né? Às vezes vai ter a tese ali de um clube mais formador, às vezes vai ter a tese para poder evoluir a parte esportiva de algum clube, mas de repente tendo esse cenário, né? O cenário às vezes de não ter o controle da gestão, mas de apostar realmente de que aquele ativo possa se valorizar, né? sim, sim, ó, nós temos, para você ter ideia, um, um, um jogador da seleção brasileira que hoje é investidor de um clube de empresa. Não é um jogador da seleção brasileira, do Real Madrid, tá entre os jogadores aí mais conhecidos do mundo, que é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é dono do FC Averca, né? É investidor do FC Averca de Portugal. E nós temos também um caso interessante, né? Que é o do Edmilson, né? Pentacampeão mundial pelo Brasil, que fundou o seu clube, né? O clube SKA Brasil, fundado em 2019, e depois já se transformou, né, num clube empresa com a lei da SAF. E ele é hoje um grande investidor desse clube, né? Um ex-jogador, um pentacampeão mundial pela seleção brasileira, que hoje tem um clube de futebol no Brasil com projetos ambiciosos, né? Projetos ambiciosos. O clube nasceu com uma formação de jovens atletas, né? Com metodologia própria, né? E até então, até a lei da SAF, ele era um clube, vamos dizer assim, formador, né? Só de formar atletas. E depois da lei da SAF, ele agora, em 2024, né, conseguiu licenciamento para participar das competições, né? Aqui no estado de São Paulo. Então Sim, você veja, ele começou como clube formador, simplesmente ali para formação de atletas, e hoje ele entendeu que se transformar em SAF e participar das competições, né, é um grande negócio. perfeito. Eu estava lembrando aqui agora do Daniel Alves também, né, que investiu, adquiriu, acho que 50% de um clube em Portugal, né? Sim, também tem o Daniel Alves. Então é um movimento, claro, no caso de um jogador de futebol, além de o dinheiro, né, que ele pode trazer para os negócios do clube, a imagem também é um ativo muito importante, né, que acaba trazendo aí benefícios, né, para o clube e para o seu próprio capital investido, né? Com toda certeza. Antigamente, né, a gente tinha aquela ideia, Danilo, era muito se falado, né, que o jogador de futebol ele tinha carreira curta e parava de jogar, ele não tinha mais o que fazer, né? Ele porque ele não era um empresário, ele se dedicava ao esporte, né? Então ele não tinha um conhecimento e uma bagagem do mundo empresarial. Acho que agora as coisas vão mudar, né? Os jogadores vão passar a continuar, né, naquilo que amam, que gostam, que é o futebol, tendo oportunidade de investir nos clubes e empresas. E se os jogadores fazem esse movimento, por que não nós, né? Aqui no Brasil, só para quem não sabe, é que nenhum clube, empresa ainda quis, né? Mas a Comissão de Valores Imobiliários já deu parecer, né?
que é possível a venda de ações de clubes, né, empresa, né, clube SAF, no mercado de ações, na Bolsa de Valores. Então, num futuro que um jogador tiver uma participação aí, ele pode também, né, junto ali do projeto do clube empresa, disponibilizar uma parte desse mercado, uma parte desse capital para venda no mercado público de ações. E aí se tornar mesmo uma SA, como a gente conhece aí, mais próximo das SAs grandes aí que estão na Bolsa de Valores. Perfeito, João. E acho que é justamente essa questão, né? O futebol vem crescendo cada vez mais nesse sentido de se tornar realmente uma indústria, né? Indústria do futebol. E aí cada vez mais oportunidades de negócios, né, envolvidas aí nesse esporte que é paixão nacional. E nesse ano de Copa do Mundo, né? Ainda mais em evidência. Sim, sim, com certeza. Acho que vão ter muitas. Essa Copa do Mundo, acho que vai dar uma mexida aí na prática do futebol, né? Tem muita questão aí que estão falando que vão ser novidades, né, na Copa, que depois podem ser aplicadas nos campeonatos para deixar, né? Porque o produto é o futebol, né? No final, Sim. para deixar o produto mais confiável, mais gostoso, que o entretenimento seja bom, atrativo e lucrativo. Maravilha. Te agradecer mais uma vez, João, pela participação. E convidar a nossa audiência, né, para curtir, compartilhar, né, se inscrever aí no nosso canal no YouTube, acompanhar também as outras redes sociais aí da Sousaf, para a gente seguir aí promovendo esse debate sobre o futebol, tanto brasileiro quanto internacional, né, na sua visão ali de negócios e bastidores. Obrigado, Danilo. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui, agradecer o pessoal aí nosso. E vamos para cima, que o mercado está aí. Siga-nos se você quiser saber mais coisas sobre esse mercado interessante e apaixonante que é o futebol. Valeu, João. Até mais. Um abraço.